Bom, queridos, recentemente eu ouvi uma palavra do Asaf, e essa palavra é conhecida de grande parte da igreja, uma palavra antiga e atual ao mesmo tempo, intitulada As 5 Alianças: a aliança com Deus, com a família, com a igreja, com os pastores e com o chamado. Eu voltei a ouvir essa palavra, já tinha ouvido em outro momento, fui muito edificado, voltei a ouvir recentemente, e me inspirou para aproveitar esse ambiente familiar, digo isso seguramente, da ceia, para falarmos sobre renovação com chamado, renovação vocacional, falar sobre a importância de nós renovarmos nossos votos com a missão que Deus confiou a cada um de nós, independente do tempo que nós temos de caminhada, do tempo que nós temos de vida, de idade. O dia que fomos alcançados pela graça de Deus, o Senhor confiou a cada um de nós uma missão. Eu penso que esse é um momento oportuno para refletirmos sobre a necessidade de renovarmos nosso voto com o chamado, nosso voto com a missão que o Senhor colocou em nossas mãos. Eu penso que também que nós temos assim vivido um tempo, né, e que infelizmente tem havido um percentual, isso não digo longe, entre nós mesmos, de pessoas que por algum motivo negligenciou o seu chamado, negligenciou a sua vocação, e essa não é a vontade de Deus, né? Normalmente quando a gente se refere a chamado, vocação, a tendência é as pessoas mistificar esse termo, né? Chamado, né? Personalmente mistifica, mas chamado é a graça que Deus concede a cada um de nós para benefício da sua igreja, para benefício do mundo. Então, quando fomos alcançados por Deus, quando fomos salvos dos nossos pecados, nós recebemos de Deus uma graça, recebemos de Deus uma capacidade para quê? Para benefício do corpo de Cristo, meus irmãos, para que eu seja um instrumento, um veículo de bênção, de edificação para o corpo de Cristo, na vida dos meus irmãos, e também para esse mundo perdido, né? O Senhor nos confiou realmente essa responsabilidade de proclamar, de pregar, de alcançar aqueles que se perdem. Eu quero começar lendo o texto de Efésios capítulo 2, verso 10, um texto pequeno, profundo, didático demais. Efésios capítulo 2, verso 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa palavra feitura no original, no grego, é uma palavra chamada poema, que dentre outros significados, ela também tem um significado de obra de arte. Significa um projeto fabricado por um artesão. E contextualizando esse termo, essa palavra para a nossa vida, todos nós um dia estávamos deformados pelo pecado, ou não? Estávamos deformados, estávamos desconfigurados por causa do pecado, da alienação, da distância de Deus, mas nós fomos redimidos. Nós fomos redimidos, em uma definição melhor, nós fomos recriados. Isso é bom, maravilhoso, amém? Fomos transformados. Hoje nós podemos dizer que nós somos obra-prima de Deus. Então não tem ninguém feio quando a graça de Deus nos alcança, porque nós somos obras-primas de Deus, fomos recriados por Deus. Agora não fomos recriados por Deus, transformados por Deus, para ficarmos aí numa vitrine, dizendo nós somos o cara, nós somos a cara, né? Nós fomos recriados por Deus para uma finalidade, para um fim. O texto diz que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus fomos criados para as boas obras. E o que são as boas obras? As boas obras, elas não são a causa da nossa salvação. A Bíblia diz que a salvação, ela não é de obras, para que ninguém se glorie.
Então, as boas obras, elas não são a causa da nossa salvação. Eu não precisei fazer nada de bom para eu ser salvo. Eu fui salvo pela graça, amém? Foi pela graça nós somos salvos. Agora, é importante nós sabermos que as boas obras, elas evidenciam a salvação. As boas obras, elas são efeito da salvação. Nós as praticamos porque nós somos genuinamente salvos. É impossível alguém que foi genuinamente alcançado pela graça de Deus, foi salvo e não obrar para Deus. É automático, está no DNA divino. Quem foi salvo genuinamente não fica infrutífero, improdutivo. Quem foi transformado, recriado, quem é obra-prima de Deus, ela vai evidenciar as boas obras. As boas obras, nós poderíamos falar sobre as boas obras, sim, falar muito sobre as boas obras, mas objetivamente, boas obras é a prática do amor. A gente diz que o amor não é um poema, o amor não é utópico. O amor se materializa no trabalho, o amor se materializa naquilo que nós fazemos para o próximo. Então as boas obras é o amor para dentro, gerando qualidades. Porque quando nós nos dedicamos ao corpo de Cristo, à edificação, ao cuidado com os nossos irmãos, nós somos família de Deus, amém? Então tem os irmãos mais velhos que caminharam um pouco mais, se dedicam aos mais novos. Nós temos os irmãos mais experientes que recebem aqueles que estão chegando e se envolvem naquele serviço espiritual de trocar a fralda, dar banhinho, acolher, dar o leite genuíno. Então as boas obras, elas se manifestam no amor para dentro, gerando qualidade na igreja. Olha, com certeza, quando nós nos dedicamos aos irmãos, nós geramos qualidade na igreja. Nós geramos irmãos com melhor qualidade de vida. Então, boas obras, amor para dentro, gerando qualidade, gerando também unidade. Boas obras é amor para fora, gerando quantidade. Porque quando nós vemos as pessoas, o perdido, o oprimido no mundo, e nós pregamos, proclamamos o reino de Deus, alcançamos essas pessoas, nós estamos praticando uma excelente boa obra, que é a multiplicação do rebanho. Porque o amor que recebemos de Deus, a experiência que nós recebemos, não é para particularizar, não é para privatizar, é para compartilhar, ela transparece. E a gente precisa falar desse amor que nos transformou, para que cada dia pessoas sejam acrescentadas ao rebanho. Então é tempo de renovarmos a nossa aliança com o chamado. É tempo de nós voltarmos a fazer discípulos. É tempo de nós voltarmos a nos comprometer com a edificação da noiva, com a edificação do corpo de Cristo. E falando sobre chamado, aliança com o chamado, renovar chamado, é lógico que vem à mente um personagem emblemático, conhecido, chamado Pedro. Pedro, todos conhecem, tem música sobre Pedro, muitas pregações sobre Pedro, mas Pedro foi um dos primeiros apóstolos a ser chamado. Pedro estava entre os discípulos mais próximos de Jesus, era Pedro e Tiago e João. Aquele momento da intimidade, aquele momento ali que Jesus estava num tempo bem íntimo, os três estavam juntos, Pedro estava lá, como um dos discípulos mais próximos de Jesus. Por muitas ocasiões, em alguns momentos, você vai ver no Novo Testamento, que Pedro ele assumiu a posição de porta-voz da equipe apostólica. Pedro andou sobre as águas, Pedro ele venceu a lei da gravidade, ele andou sobre as águas, uma experiência impactante, marcante. Pedro teve a revelação de quem era o Cristo. A gente vê isso em Mateus 16, 18, quando Jesus falou: estão dizendo por aí que eu sou profeta, eu sou um dos antigos profetas que ressuscitou e tal. Ele diz: em vós, quem dizes que sou? Pedro se antecipa e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Pedro, ele teve muitas experiências, ele viu muitos milagres, porém, entretanto, Pedro, em um determinado momento, ele desistiu. Em um determinado momento, a desistência alcançou o coração de Pedro.
no ponto que estamos falando aqui da importância de renovar a nossa aliança com o chamado, com a vocação. Dentro desse tema, nós temos que estar atentos, porque há uma guerra, há uma adversidade, para que a gente não prossiga, porque Pedro, ele desistiu, em algum momento, ele desistiu do seu chamado. O que nós percebemos é que a desistência na vida de Pedro e em outras pessoas que entram nesse quadro, nós percebemos que foi um processo sutil, que começou no seu coração, com a ação do inimigo, e culminou realmente num desvio total do propósito de Deus para a sua vida. Agora, abra a tua Bíblia no livro de Lucas, vamos ver alguns versículos, Lucas capítulo 22, vamos ler o verso 31 e 32. Pedro, quando entra nesse quadro, vamos ver, é um processo sutil, o inimigo, ele foi semeando o coração, sutilmente, de Pedro, e foi levando a Pedro a um processo de desistência da sua vocação, do seu chamado. Lucas 22, 31, aquela famosa, conhecida advertência do Senhor a Pedro, quando ele diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Verso 33, ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Ele está falando: Pedro, o inimigo, ele está te peneirando como trigo. Ele vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ele está dizendo: mas eu roguei por ti, eu me coloquei na brecha por ti, para que tua fé não desfaleça. Mas a resposta de Pedro no verso 31 nos chama a atenção. No verso 33, ele diz assim: ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para prisão como para a morte. O Senhor está falando de uma realidade. O inimigo está te cirandando, está te cercando. O inimigo está atacando a tua fé, está atacando as tuas convicções. E eu estou na brecha, estou intercedendo por ti. E ele diz: eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Como diz um ditado, ele está com paraquedas de português. Estou contigo e não abro, né? Nada vai me acontecer. Essa resposta de Pedro, ela tem uma conotação de autossuficiência. E a autossuficiência é a porta da queda, é a porta do desvio do propósito. É uma resposta que tem essa conotação de autossuficiência. Em Romanos capítulo 12, verso 3, Paulo traz uma advertência também séria em relação a termos um coração humilde, quando ele diz que nós não devemos pensar acerca de nós mesmos além do que convém. Ele diz: ninguém pense de si além do que convém. Então, quando tem Jesus falando para Pedro: cuidado, Pedro, Satanás está te cirandando, de não, que isso? Isso não vai me acontecer não, pô. Está de boa, vou seguir firme, eu confio em mim, eu confio no meu mocotó. É uma expressão de autoconotação. Então veja bem, irmãos, tem atitudes simples que podem nos livrar de grandes derrotas, se a gente acatar conselho. Exemplo: fugir da aparência do mal. Às vezes nós falamos com alguém: cara, sai desse contexto, sai desse vínculo, que isso aí vai te corromper, vai afetar a tua fé, vai fazer você desistir do plano de Deus, do chamado de Deus para a tua vida. Esse ambiente não é legal. E a pessoa justifica, argumenta, racionaliza. Tantas vezes se cultiva determinados níveis de companheirismo que te expõem a risco e você não vê. Muitas das vezes projetos são elaborados e executados sem conselho.
E a Bíblia diz que na multidão do conselho a sabedoria, que todo projeto mediante conselho, ele tem bom êxito, mas a autossuficiência impede que se busque conselho, a autossuficiência impede que se evita um ambiente de risco, a autossuficiência, das vezes, faz com que você faça escolhas que elas vão, de alguma forma, afetar a tua fé, afetar a vocação, afetar o chamado de Deus na tua vida. E normalmente esse tipo de atitude está sustentada, baseada na soberba. Mas a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá a sua graça. Qual deveria ter sido a resposta de Pedro? Qual deveria ter sido a resposta normal de um discípulo, quando o próprio mestre o adverte? Pedro, Satanás está de olho em tu, cara. Satanás está querendo dar uma rasteira em você. O inimigo tem um alvo principal contra nós, que é a nossa fé. A nossa fé, a fé é a virtude essencial. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a fé. Então a fé tem que ser fortalecida, tem que ser qualificada pela oração, pelo conselho, pela palavra, porque o inimigo ele quer minar a nossa fé, ele trabalha o tempo todo para roubar a tua fé, e se roubar a tua fé, acabou. Então você tem uma instrução do teu mestre, dizendo o seguinte: cuidado, que o inimigo quer bombardear a tua fé, ele quer destruir a tua fé, vigia. Então a atitude normal seria assim: mestre, então o que eu faço? Me ajude, de maneira que eu possa me proteger, me guardar desse assédio, desse ataque do inimigo. Mas a resposta de Pedro foi a que nós acabamos de ler: isso não vai me acontecer, eu estou pronto para ir contigo, para a morte, para a cadeia, isso não vai me acontecer. A autossuficiência, a soberba é a porta da apostasia. A autossuficiência, a soberba é o primeiro passo para você abandonar o chamado de Deus na sua vida. O verso 34, Jesus disse, olha que resposta. Jesus disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. O Senhor, Ele nos conhece. O Senhor sabe da nossa tendência, o Senhor sabe de nossas inclinações. Então o que Ele fala acerca de mim, acerca de você, é assertivo. Ele conhece tudo. E às vezes eu fico esperando assim: eu estou elaborando esse projeto, eu vou esperar Deus falar comigo, uma nuvem fazer um estrondo e Deus falar comigo, me advertir. Nem sempre é assim. Deus fala de muitas formas e muitas maneiras. Deus fala em circunstância. Recentemente nós estávamos programados para viajar, sair daqui meia-noite. Eu coloquei o carro para fazer a revisão, tudo direitinho, beleza, e estávamos articulados para sair. Nós íamos para a Bahia, ia com Neemias. E aí o Jailton estava com o meu carro e ia levar para mim, após a revisão. E ao descer a ponte teve um engavetamento, meu carro foi o primeiro a engavetar todo mundo. Eu falei: meu Deus do céu, eu saí hoje meia-noite com o carro. E aí Jailton ligou, nós chegamos lá, esse carro batido. Os caras fazendo um grupo de WhatsApp para depois cobrar aí de quem me bateu. Aquele negócio que a gente sabe dos sinistros, das batidas. Mas na hora que eu olhei aquela situação, eu tive plena paz. E dei graças a Deus por aquele carro todo amassado. Porque o Espírito Santo falou conosco, testificou com outros, que Deus estava nos livrando de algo mais sério. Se a gente prosseguisse naquela viagem, algo mais sério aconteceria. E o Senhor arrumou uma forma de impedir que prosseguíssemos. Agora vamos lá. Se nós batêssemos no peito, não, isso aí é do diabo, vamos arrumar outro carro, vamos prosseguir. Tranquilo, nós temos muitos irmãos aí que podem nos servir com carro, né? Então poderíamos pegar outro carro e prosseguir naquele projeto. Mas entendemos claramente que o Senhor estava falando conosco que não era para ir. Então Deus fala de muitas formas, Deus fala de muitas maneiras, Deus fala em circunstâncias, Deus fala diretamente, e Deus fala através da vida dos irmãos. Seja ele repleto de dons ou não, novo na fé, velho na fé, Deus fala. É bom lembrar que Deus usou a mula para falar com Balaão, com o profeta, né?
Se Deus usou a mula, Ele usa o que Ele quiser para falar conosco. Agora nós temos que ter um coração humilde, um coração quebrantado, para falar: olha, eu estou ouvindo o que eu não gostaria de ouvir, porque nem sempre o que Deus fala é o que a gente quer ouvir, não é verdade? Olha, eu estou ouvindo o que eu não gostaria de ouvir, está me crisando, estou ficando muito crisado com isso, mas eu estou identificando como uma voz de Deus. Se é uma voz de Deus, eu vou me submeter. Por que eu vou me submeter? Porque a vontade de Deus, ela não é só somente boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, Deus fala, e nós temos que ter um coração quebrantado para ouvir a voz de Deus. Ele nos conhece, Ele conhece o que você está pensando agora, nesse momento. Ele sabe o que você pensou ontem na cama. Ele sabe o que será de ti quando você começar a comer aquele feijão ali. Ele sabe de todas as coisas. Então, vamos prosseguir falando sobre Pedro. Eu já vou concluir. Um outro sintoma, ou outros sintomas que nós percebemos na vida de Pedro, que mostra realmente que cooperou para que ele desviasse da vocação, que ele desviasse do chamado. Está no verso 54, avança um pouquinho aí. Lucas 22, 54. Então, prendendo, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Repete comigo: Pedro seguia de longe. Jesus estava preso, sendo levado para o Sinédrio, para o interrogatório, e Pedro, quando viu aquela cena, participou, ele estava ali junto, e ele foi seguindo de longe, vendo o que se sucederia ao seu mestre. Seguir de longe, trazendo para a nossa realidade, trazendo para esse tema, que é uma advertência para nós, realmente sermos fiéis ao chamado, à vocação de Deus para a nossa vida. Seguir de longe é aquela vida cristã sem compromisso, é aquela vida cristã periférica, onde eu não tenho compromisso com a vida da igreja, onde eu não dou satisfação, não presto conta dos meus atos. Ao contrário de alguns pensam de que é alguma coisa invasiva, mas quando eu presto conta dos meus atos, dos meus projetos, é uma atitude protetiva. Nós temos um princípio fechado, e eu sei que muitos aqui têm também: eu não saio da cidade de jeito nenhum sem que eu sujeite alguém. Estou indo para tal lugar e por essa carga. O que tu acha? Ore por mim. Então, o texto diz que Pedro seguia de longe. Seguir de longe é uma vida cristã sem compromisso. O Rick Warren diz que nós somos chamados para participar e não somente para crer. Afinal de contas, nós somos membros do corpo de Cristo. Na lógica do entendimento do corpo humano, da anatomia, é impossível um membro sobreviver, subsistir, sem harmonia com os demais. Os membros do corpo são interdependentes. Um funciona em harmonia, em sintonia com o outro. Então você não foi chamado apenas para ser salvo, batizado e viver a sua vida na sua individualidade. Nós fomos chamados para vivermos e nos expressarmos corporativamente. E o Rick Warren ele complementa dizendo que um dos principais sintomas de decadência espiritual é uma vida irregular no compromisso, no congregar, no estar junto. Pedro começou a seguir de longe. O verso 55 tem outra advertência para nós. O texto diz: quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Repita essa expressão, diz: Pedro tomou lugar entre eles. O que você acha que isso nos ensina? Pedro tomou lugar entre eles. Pedro, ele se misturou com os escarnecedores. Pedro, ele se permitiu comungar com quem não deveria comungar. O que isso significa para nós?
Tem vínculos relacionais que você tem que evitar, porque te contamina, corrompe a tua fé. Você tem que falar, não quero. Tem ideologias que estão enxertadas aí, embutidas nas músicas, uma cultura aí mundana que corrompe a fé, sutilmente vai fazendo com que você se desvie do chamado. Resumindo os passos que levou Pedro a sair do chamado, a quebrar a aliança com o seu chamado, dentro do que lemos até aqui, para ser mais objetivo, autossuficiência, falta de compromisso. É uma expressão contundente do Marcos Cortes, que ele diz o seguinte: Deus não tem compromisso com descompromissado. E nós já vimos nas escrituras que Deus é um Deus de aliança. Tem um trilho que Deus se move, esse trilho chama-se aliança. Ele não é Deus, não tem compromisso com o descompromissado. Pedro foi autossuficiente, assumiu uma conduta de falta de compromisso, seguiu de longe. Pedro, trazendo um termo mais contemporâneo, Pedro ele se secularizou, ele se misturou. E por último, Pedro nega a sua identidade de discípulo. Ele está ali no meio, você vai seguir na leitura do texto, e aí eles começam a falar: cara, esse cara tem um estilo de discípulo. Eu acho que o jeito dele de falar, entendeu, de se vestir, eu acho que ele era um dos seguidores do cara aí que está sendo crucificado. A atitude dele, o estilo de vida dele, o linguajar dele denuncia ele. E ele falou: não sou não. Não sou. E ele negou 3 vezes. Quando ele nega 3 vezes, a história que a gente já conhece, o galo canta. E o galo canta, verso 60, diz que Pedro, ele entra pela noite escura, verso 62, ele entra pela noite escura e chora amargamente. Vamos ler o 60. Mas Pedro insistia: não compreendo o que diz. E logo, estando ele a afirmar, ele falou: não sou esse homem. Verso 60, o galo canta. E o verso 62 diz que quando Pedro ouve o galo cantar e lembra da advertência de Jesus, lá naquele texto que nós lemos, o texto diz que Pedro chorou amargamente. O choro não é um indicador seguro do arrependimento. Eu já conversei com pessoas que se desabaram em lágrima, depois voltaram a fazer a mesma coisa. O choro não é um aferidor seguro de que alguém está arrependido, mas essa contrição pode ser também um indicador de quem está arrependido, que foi o caso de Pedro, porque a Bíblia diz, Paulo diz que a tristeza segundo Deus, ela produz arrependimento. É uma tristeza segundo ele, chorou, foi segundo Deus, ele se quebrantou, ele não apenas chorou. Se falasse Pedro chorou, mas Pedro chorou amargamente. Há uma contundência nessa expressão, chorou amargamente. O quebrantamento de Pedro deu a ele a oportunidade de recomeçar. Pedro, a gente segue a história de Pedro, que ela é muito rica. A gente lembra daquele momento na praia, após Pedro ter negado Jesus. O Senhor se encontra com Pedro em volta de uma fogueira, e ele começa aquele interrogatório a Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? O Senhor te ama, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Eu acho fantástico esse texto, essa narrativa bíblica, porque é um texto que demonstra o amor de Deus por nós. É um texto que demonstra a misericórdia de Deus por nós. Na nossa ótica, o que Pedro fez, talvez para muitos Pedro não teria a oportunidade de recomeçar. Talvez Pedro não teria a oportunidade de restaurar uma amizade, uma nova história. Mas nosso Deus é um Deus de misericórdia.
quando nós nos vemos, quando nós nos arrependemos, quando nós nos quebrantamos de verdade. Não um choro apenas emotivo, é um choro de arrependimento. A Bíblia diz que um coração contrito, um coração quebrantado, o Senhor, Ele não despreza. Você que está aqui nessa manhã maravilhosa, tem a honra, o privilégio de estar aqui. Você é um poema de Deus, amém ou não? Ou não? Ou está em dúvida ainda? Nós estávamos deformados pelo pecado. Éramos feios. Feios. Por isso que eu digo que não há feio na igreja. Não há feio na igreja porque nós fomos recriados. Nós somos obra-prima de Deus. Não tem feio na igreja, meu Deus. Nós temos um artista magnífico. Então, nós fomos recriados, nós somos poema de... Para quê, bonitão, bonitona? Para as boas obras. E se você foi recriado, se você foi transformado, foi redimido, e você não obra para Deus, está errado, é uma coisa errada. Se você não tem não responde, não tem como consequência dessa transformação, as boas obras, tem alguma coisa errada. É possível que em algum momento você entrou no caminho de Pedro, é possível que em algum momento você entrou por esse caminho da autossuficiência, da soberba, da arrogância, de guiar sua vida segundo o teu próprio conceito, tua própria visão. É possível que em algum momento você se permitiu viver uma vida cristã descompromissada. A pandemia provou isso, a pandemia provou aliança com o corpo. Tem muita gente hoje se contentando em viver uma igreja virtual. Mas igreja, não existe igreja sem pessoalidade, sem relacionamento. As mutualidades que nós encontramos na Bíblia, uns aos outros é gente com gente. Então, se você está se permitindo viver descompromissadamente, está secularizado, não tem nada demais, não tem nada demais, fazer essa concessão, aquela concessão, secularizar, você está se sentando entre eles, você está à vontade no ambiente pecaminoso, no ambiente de risco, está à vontade no meio daquelas piadinhas, aqueles copos cheios na mesa, está à vontade. Então você está consentindo, está entre eles, e esse é um caminho de apostasia. E é possível que hoje você esteja aqui e você já nem sabe, não tem mais segurança da sua identidade como discípulo de Jesus. Porque Pedro entrou nesse quadro. Agora eu vou dizer para você, você sabe, assim, a gente pode definir esse momento hoje como o canto do galo. O canto do galo é uma oportunidade de Deus para você voltar para o chamado. O galo cantou, ou você vai ficar, você ouviu o canto do galo, ou você vai ficar se autoflagelando, tem mais jeito para mim, minha vida acabou, eu era tão bom um dia, acabou, fim de linha para mim. Ou você vai falar, apesar de tudo, Deus está me dando a oportunidade de recomeçar. Deus está me dando a oportunidade de retomar o meu chamado, o meu compromisso com Deus. E eu quero aproveitar, como eu falei no princípio, esse ambiente de mesa, esse ambiente de ceia, para desafiar você a um compromisso com o teu chamado. O irmão perguntou para mim, o que eu faço para Deus? Eu falei, para tanta coisa. Tira um gatinho da árvore, atravessa um cego na rua, mas faz alguma coisa, porque você foi salvo para as boas obras. Eu digo para os irmãos, são coisas simples assim. Quando eu me converti, assim, vamos pensar no serviço de uma reunião. Uma reunião, como vai ocorrer hoje à noite, ocorre todos os domingos, graças a Deus por essa oportunidade que temos, essa liberdade de culto, né? Muitos países aí, as pessoas não têm essa liberdade que a gente tem, corre risco de serem presos, torturados, mas nós estamos no Brasil, essa nação maravilhosa, e temos liberdade de cultuar a Deus, né? Então, hoje nós temos um momento de celebração pública, e a reunião, ela envolve muitos serviços, não é possível que você não se encaixe em nenhum deles.
eu ficava, novo convertido, sentado na frente assim, na frente. Sabe por que eu ficava sentado na frente? Que era mais fácil para eu dar um passo e impor as mãos sobre as pessoas. Tive muita experiência, impondo as mãos, as pessoas virem a mim e depois falar: puxa vida, você orou por mim aquele dia, eu estava com uma dor aquele dia, estava incomodado, e você orou, aquela dor passou, quero te agradecer. Que beleza, o negócio funciona, vou seguir fazendo. Experiência de olhar pessoas, a gente é novo convertido, a gente fica muita fúria do demônio, né? A gente fica aquela fúria do demônio. Eu fiquei um tempo assim, na minha caminhada, que eu virei caçador de demônio. E as pessoas iam assim no apelo, eu via a mãozinha entortar assim, dedinho dobrar, partia, vai demônio, ia logo para cima. Aí é uma experiência legal, né? A pessoa ficava ali naquele estado que a gente conhece, sai capeta, sai, queima, bota fogo, e o nome de Jesus funciona, e faz o que com a gente? Fortalece a nossa fé, nos estimula a mais boas obras. Nós tínhamos um quartinho lá na Metodista, aquele tempo bom, não sei se o Flavinho está aí, já pegou alguns embates desses comigo, que era o lugar que a gente levava as pessoas que estavam com possibilidade de ficar endemoniadas. Nosso demoniódromo era lá. A gente pega para não fazer tumulto na reunião, leva para o quartinho. Aí lá a gente sapecava. Teve um dia que ele estava com um montão de novo convertido, o cara endemoniado, um falava: queima, amarra, amarrado, sai, está amarrado, sai, está amarrado, sai. Não tinha como. Para a gente é um comando só, vamos parar. Sai, o demônio saiu. Aí a gente aprende como lidar com isso. Mas é impossível, num ambiente como esse aqui, é impossível, num ambiente como uma celebração geral, não ter um serviço para você. Olha aqui para mim, obra para Deus. Obra para Deus, e obra para Deus naquilo que é mais importante. Vai fazer discípulo. Vai fazer discípulo. Se cada um aqui se comprometer a pegar uma pessoa e discipular, e forjar nessa pessoa o caráter de Jesus, nós vamos ter uma cidade melhor, ou não. Porque o sonho de Deus é que todos sejam discípulos do Senhor. Eu não consigo fazer isso sozinho, mas cada um aqui assumiu um compromisso no ano de fazer discípulo. Cabo Frio não será mesmo. A cidade vai ser transformada. Quantas obras-primas de Deus tem aqui? Então, o resultado dessa obra-prima é você obrar para Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, no nome de Jesus. Levanta as tuas mãos. Você está feliz por ser família de Deus? Fazer parte dessa família? Quantos aqui já sofreram terrivelmente com a solidão? Quantos aqui? É terrível, né? Aquela solidão onde você está cercado de pessoas, mas você tem aquele vazio assim na tua alma, sente só. Mas a Bíblia diz que nós, aqueles que estavam longe, o Senhor aproximou. Nós que éramos bastardos, estávamos alienados, Ele nos deu o poder de sermos feitos seus filhos. Nós fazemos parte de uma linda família, muitos filhos semelhantes a Jesus, e esse é motivo para você se alegrar, é motivo para você louvar a Deus. Glória ao Senhor, glória a Deus pela igreja, glória a Deus por sua família. E eu quero desafiar você a cear com esse entendimento, de que você não está mais só, você está ancorado na família mais linda da face da terra, que é a igreja. Seus pecados foram perdoados, as cadeias foram quebradas, você está sendo transformado de glória em glória à imagem do Senhor. Até aquele dia, nós estaremos na presença dEle eternamente, desfrutando da sua glória na eternidade com Ele. É rica a herança que recebemos em Jesus Cristo. Que privilégio, que honra podemos reafirmar essa aliança e dizer: nós somos família de Deus, fazemos parte da família de Deus, somos membros, irmãos uns dos outros. Louvado seja Deus. Eu quero desafiar você a nessa manhã, você retomar o teu compromisso com o chamado. Não mistifique o termo: o meu chamado é ser apóstolo lá na Índia. Que bom que seja assim, mas há um chamado para a tua vida aqui, no teu dia a dia, na tua casa, com teus filhos,
na tua empresa, no teu ambiente de trabalho, na igreja. Se você olhar para o lado, tem alguém que está na expectativa de ouvir uma palavra de encorajamento da tua boca, e você está aí achando que você não é capaz, que você, logo eu, vou deixar o pastor fazer. Não, é você. Tem pessoas esperando que você as visite, que você vá lá e diga: eu estou aqui porque você é importante para mim, eu vim te encorajar, eu vim te fortalecer. Boas obras, gente linda, obra-prima, para boa obra, não para viver para você. Paulo diz: aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele por quem morreu e ressuscitou. Obrar para Deus. Quero desafiar você a ser nesse entendimento, uma aliança com o seu chamado. Levanta as tuas mãos, dá graças a Deus. Você vai dar graças a Deus por esse momento. Quais são os motivos que você tem para estar aqui hoje? Quais são os motivos que você tem nesse momento para dar graças a Deus? Então, mexe os seus lábios aí, deixa eu ouvir o eco. Deixa eu ouvir o eco, está baixo. Cadê aquele murmúriozinho das ações de graças? Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Damos graças a Ti, Pai, pelo Teu sangue vertido na cruz. Por Ele, pelo Teu sangue, podemos dizer: justificados pela fé, temos paz para com Deus. Obrigado pelo Teu corpo, que resolveu definitivamente a crise da segregação relacional, que supriu o vazio da nossa alma. Graças te damos, Senhor, porque temos a revelação, o entendimento, a gratidão e o louvor do que o Senhor é, do que o Senhor fez por nós. Louvamos a Ti, Pai, de todo o coração. Damos graças a Ti, no nome de Jesus, para a glória e honra do Teu nome, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus.